Continuamos com nossa aula, estamos no capítulo 13 do livro. No capítulo anterior, nós entramos já na parte Brasil, né? E vimos os 4 motores da economia, essencial para entender como se dão realmente os problemas, né? Temos o comércio exterior, que é secundário no caso brasileiro, importante, mas secundário, 90% é economia interna. Foi travado o sistema de consumo das famílias, né, através de juros elevados, né? Com isso se travou a atividade empresarial, né, porque não tem para quem vender, ou reduziu-se o mercado, né? E como se reduziram as receitas do Estado, porque as pessoas passaram a consumir menos, e reduziram as receitas do Estado também, porque as empresas estão produzindo menos, gera menos impostos, menos receita para o Estado. O conjunto, aliado com a transferência de juros sobre a dívida pública, praticamente travou o sistema. Importante para nós é ver como se deu isso no processo. O início é 1988. A Constituição de 88 permite ter, pela primeira vez, depois de mais de 20 anos, regras do jogo razoavelmente estáveis e acordadas. E, digamos, é um processo pendular. Como estava a direita no poder durante a ditadura militar, a coisa assim oscilou para uma visão mais progressista e mais democrática, né? E uma das coisas importantes é que passamos a ter, inclusive, o artigo 192, que regula o sistema financeiro nacional. O que acontece após a aprovação da Constituição? A partir de 1993 para 1994, temos um imenso avanço, que é a ruptura da hiperinflação. Havia tanta inflação que, na realidade, eu não conseguia fazer as contas da minha casa, ninguém sabia quanto dinheiro tinha realmente. Os únicos que lucravam com essa inflação, na realidade, os bancos, porque tudo que a gente perdia como capacidade de compra diariamente pela inflação, os bancos recuperavam através do overnight, também de sistemas financeiros. Com o travamento desse processo, isso não se deu só no Brasil. Tinha 44 países na época, tinham hiperinflações, Israel, México, etc., o Brasil também entrou nessa leva em que se reduz as inflações, as moedas passam a ser conversíveis internacionalmente, né? E inicia-se a era do capitalismo financeiro global, que é toda a parte que a gente viu na parte inicial deste livro, né? Depois dessa ruptura dessa inflação, os bancos tiveram grandes perdas e isso vai ser recuperado. Vai ser recuperado inicialmente por uma lei, que é um presente de Natal, 26 de dezembro de 95, em que se aprovou uma lei que isentava lucros e dividendos de imposto, né? Eu, professor Ladislau, me desconto 27,5% do meu salário, certo? As empresas, agora, os lucros e dividendos, pagam aqueles 15% na empresa, depois, quando entra na pessoa física, já não precisa declarar, porque diziam que seria bitributação, né? Então, na realidade, houve um imenso presente para todo o andar de cima, né, lucros e dividendos, é o pessoal de cima, não somos nós, digamos, que trabalhamos, que recebemos salário. Logo em seguida, passa a funcionar, a partir de 1º de julho de 96, uma taxa Selic elevada. A taxa Selic, como a gente viu, é um sistema pelo qual os bancos, em particular, podem pegar nas suas poupanças, aplicar em títulos de governo, e o governo remunera eles, na época, com 25% ao ano sobre o dinheiro que é nosso, que está nos bancos. Isso começou a chupar as capacidades de financiamento do Estado, né? Inclusive, aumentaram os impostos para poder transferir mais dinheiro para o Estado. Gerou-se essa máquina deformada, não é? O novo governo iria enfrentar este drama. Estamos em 2002, o debate eleitoral. Lula lê a carta aos brasileiros, vai respeitar os contratos, ou seja, não vai atacar todo esse sistema financeiro. E não teria como, provavelmente. Isso é essencial, porque tudo que vai se fazer em seguida, em termos dos imensos avanços de 2003 a 2013, que é a chamada década de ouro
da economia brasileira vai se dar dentro de uma casaca estreita, né? Porque não se podia mexer no sistema tributário, no sistema de juros e coisas do gênero, em particular porque a base legal de você regular as finanças tinha sido liquidada com artigo 192. Então, isso é essencial. A proposta de emenda constitucional de 1999 liquidou o artigo 192, que limitava os juros a 12% mais inflação. Hoje seria mais ou menos 15%. Né? Então, com essa transformação, né, em que você tem uma isenção de lucros e dividendos, uma taxa Selic extremamente elevada favorecendo os bancos e a ausência de limitação legal para os juros que o sistema cobra, gerou um contexto extremamente desfavorável para o governo Lula e o governo Dilma I. É dentro dessa casaca estreita, como eu disse, que as coisas passaram a se desenvolver. O que se descobriu é o seguinte: mesmo com todo esse sistema injusto, o pouco que se conseguiu transferir para os pobres gerou uma dinâmica extremamente forte, né? Que é a segunda parte desse capítulo, né? A chamada época de ouro, enfim, a década de ouro, né? Ela permitiu que nossa esperança de vida ao nascer subisse para 75 anos, né? Era da ordem de 64, né? Para 75. Ordem de grandeza, nós ganhamos, o brasileiro ganhou 10 anos de vida para dizer como coisa está ruim, né? É um imenso avanço. Vocês vão encontrar, por exemplo, na página 226, vocês vão ter a tabela, né, da análise dos municípios, que permitiu ver a interiorização do desenvolvimento, e é muito impressionante constatar a que ponto é o conjunto da sociedade brasileira que melhorou. Coisas, por exemplo, que é a quebra da mortalidade infantil, que baixou para quase metade. Isso é muito importante. Quando baixa a mortalidade infantil é tudo, é porque a pessoa está comendo melhor, é porque está vivendo numa casa melhor, ou porque tem a geladeira em casa, pode guardar o medicamento, ou porque tem uma renda um pouco melhor. Quer dizer, o conjunto resulta nesse aumento da expectativa de vida, né, e na redução da mortalidade infantil. Os avanços são, portanto, imensos. Inclusive na educação, por exemplo, nós passamos de 13% apenas dos jovens de 18 a 21 anos que tinham curso secundário, certo? Nós subimos para 41%, triplicou. É um imenso avanço, mas isso ajuda a entender o que foi essa década de ouro. Quer dizer, teve imensos avanços, mas ao mesmo tempo um imenso espaço ainda por conquistar. E não se conquistaria porque esse processo extremamente positivo de avanço da economia brasileira seria violentamente atacado, né, que é a terceira parte deste capítulo, né? Como se dá o travamento, né? O travamento, como vimos no capítulo anterior, se dá com o sistema de juros extremamente elevados, e à medida que as pessoas iam se endividando e com juros extremamente elevados, você enforcou a capacidade de compra das famílias, né? Nós temos agora em 2018 cerca de 61 milhões de pessoas que estão, como dizem, negativadas, não estão conseguindo pagar o que compraram anteriormente, imagina comprar coisas novas, né? Então, esse processo foi travando. O que se dá em 2012 para 2013? A Dilma o governo Dilma vê esse endividamento das famílias, endividamento das empresas, né? E também o problema da taxa Selic, que é essa transferência de recursos públicos para os bancos, e decidiu dar um basta e começou a baixou os juros nos bancos, baixou os juros onde podia, nos bancos oficiais, mas não no Itaú, Bradesco, no Santander, nos bancos privados, porque legalmente não tem como interferir sobre isso. E baixou também a taxa Selic, que era o que podia. Bom, isso atingiu os interesses dos bancos, os interesses das grandes lojas, dos crediários, todo mundo que mamava nessa economia através de juros
e não através da produção. E atingiu também essa classe média alta, que em grande parte tinha seu dinheiro no Tesouro Direto e era uma mama fantástica para uma renda improdutiva, sem precisarem produzir. Isso gerou a revolta. Temos as manifestações de 2013, amplamente financiadas, inclusive por interesses internacionais. O resultado prático é que, a partir de meados de 2013, já não há mais governo, você tem um sistema que é completamente travado em termos políticos, né? Porque se juntou os interesses internacionais, os interesses do sistema financeiro aqui dentro, que se estende para as grandes lojas que trabalham essencialmente com crediário, e a classe média alta que vive também de rentismo em cima das taxas de juros, né? O interessante é que o ataque que foi feito é que o governo gastou demais e, portanto, quebrou o país. Bom, essa vai ser o grande conto de fadas, né? Para dizer que o governo tem que se comportar como uma boa dona de casa, não ter que gastar. Dilma gastou demais, é uma senhora, né? Enfim, todo esse ataque, todo o preconceito foi em cima. Na realidade, o que dá para vocês constatarem, né, nas tabelas 231, 232 e 235, vejam bem, eu não complico, tá? São tabelinhas que eu extraio da original, que está ali, só que está em letrinhas pequenas, eu separei, são os mesmos números, e que mostram que o gasto com políticas públicas, infraestrutura, saúde, educação, os salários, etc., não geraram déficit significativo. O máximo que se chegou em 2015 foi menos 2. Todo o governo Lula e Dilma foi basicamente de contas equilibradas em termos de pegar o dinheiro que entra no governo e o gasto com o investimento nas políticas públicas, né? E aí vocês vão pegar a tabela da página 232, onde pegou a dívida, porque como atacaram violentamente a tentativa de baixar os juros sobre a dívida pública, a Dilma teve que contratar o Levy, certo? Um banqueiro, certo? E voltar a subir a taxa Selic, voltou a fluir mais dinheiro para os bancos, né? E isso é que gerou o déficit, né? Então, o ajuste fiscal é uma coisa que é completamente... É uma farsa em termos de explicitação de dizer se gastou muito com os pobres, isso é populismo e, portanto, quebrou o Estado. Se gastou muito com os bancos, para o qual o governo Dilma não tinha nem base jurídica, nem força política suficiente, né? E isso é que gerou o déficit global, que vocês vão constatar na página 235, que chegou a 8,7% negativos, o que realmente travou a economia. Nós estamos em guerra, não é a política do Lula-Dilma que quebrou, e sim a guerra de busca de recuperação do poder político pelas velhas oligarquias, né? Entra nisso, evidentemente, também a problemática da chamada corrupção, né? A corrupção sempre existiu e continuou. O unilateralismo da interpretação e de que o Lula é o chefe da gangue e coisa do gênero é absolutamente ridículo, né? Inclusive em termos internacionais o pessoal goza, né? O tal do apartamento que nunca foi dele, que é dele, enfim, coisas do gênero, certo? Mas basicamente, tal como foi orientada a Lava Jato, ela paralisou a Petrobras, paralisou as grandes empreiteiras. Se tem corrupção, eu acho que tem. Bastava prender as pessoas, mas não quebrar as empresas, porque isso abriu o flanco para grandes multinacionais estrangeiras que agora estão comprando petróleo, estão, enfim, ocupando os espaços internacionais que as empreiteiras brasileiras tinham ocupado e coisas do gênero, certo? Essa é a quebra, o entrave e o que esse capítulo chamou a crise no Brasil, né? A cronologia da crise, que vocês encontram. Na realidade, essa tentativa de reduzir e reorientar o sistema financeiro brasileiro para que ele sirva e financie desenvolvimento, em vez de extrair dinheiro e dele se servir da economia, é que gerou essa crise, né? Quais são as propostas? As propostas, é o que vamos ver no capítulo 14, é que
exatamente se trata de pegar todo esse dinheiro que flui para os grandes grupos financeiros, tem que voltar a servir o desenvolvimento econômico do país.